Você sabia que existem palavras aparentemente simples que têm o poder de fechar as portas da prosperidade em sua vida? Muitas vezes, sem perceber, nós mesmos criamos barreiras espirituais através daquilo que declaramos com a nossa boca. Hoje, neste momento de oração e reflexão, vamos expor as 5 palavras que você jamais deve dizer, porque elas podem estar bloqueando as bênçãos, o crescimento e a abundância que Deus deseja derramar sobre você. Seja muito bem-vindo ao Caminho Celestial, um espaço onde fortalecemos a fé, buscamos respostas em Deus e aprendemos a viver de acordo com os princípios divinos. Hoje, o Senhor nos chama a uma reflexão profunda sobre o poder das palavras. A Bíblia afirma que a vida e a morte estão no poder da língua, Provérbios 18:21, e por isso é tão importante compreender que aquilo que dizemos pode atrair bênção ou abrir brechas para limitações em nossa vida. No vídeo de hoje, vamos caminhar juntos por uma revelação transformadora. Existem 5 palavras que você jamais deve dizer, porque elas têm o poder de bloquear a sua prosperidade espiritual, emocional e até material. Talvez você já tenha usado uma delas sem perceber, e isso pode estar limitando os planos grandiosos que Deus tem para você. Mas a boa notícia é que, ao receber esta mensagem e alinhar sua fala à fé, você pode abrir as portas da vitória. Por isso eu te convido, permaneça comigo até o final desta oração, porque além de descobrir essas palavras, você será guiado em uma jornada de libertação e renovação da sua linguagem diante do Senhor. Prepare o seu coração, abra o seu espírito, e se ainda não é inscrito aqui no Caminho Celestial, inscreva-se agora, ative o sininho e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas por esta verdade poderosa. A palavra de Deus nos ensina de forma clara que aquilo que falamos tem peso espiritual. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, lemos: "A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto." Isso significa que nossas palavras não são neutras, ou elas constroem, ou elas destroem, ou elas liberam vida, ou aprisionam em derrota. Por isso, precisamos de discernimento para escolher bem cada expressão que sai de nossa boca. O Senhor Jesus também reforçou esse princípio no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 36 e 37, dizendo: "De toda palavra frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado." Essas palavras revelam o peso eterno daquilo que pronunciamos. Quando declaramos incredulidade, dúvida ou maldição sobre nós mesmos, estamos concordando com o inimigo e abrindo espaço para que a prosperidade seja bloqueada. Ao mesmo tempo, a Bíblia nos mostra o poder de declarações positivas fundamentadas na fé. O apóstolo Paulo ensina na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 10, "Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação." A salvação começa com uma declaração. Se a confissão pode nos ligar ao céu, também pode, quando mal direcionada, nos prender em ciclos de derrota. O profeta Isaías escreveu algo extraordinário no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. "Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei." Este versículo nos mostra que até Deus opera através da palavra. Se a palavra dele tem o poder de cumprir, também aquilo que declaramos em alinhamento com a fé pode produzir frutos de vitória. Muitos cristãos não percebem que vivem em escassez ou limitação porque, inconscientemente, suas próprias palavras são sementes de fracasso. Palavras como "não consigo", "não dá", "nunca vou vencer", são confissões que minam a confiança em Deus e se tornam fortalezas espirituais de derrota. É como se a língua fosse o leme de um navio, pequena,
mas capaz de definir toda a direção da vida, como nos lembra a carta de Tiago, capítulo 3, versículos 4 e 5. A mesma carta de Tiago, no capítulo 3, versículo 6, também compara a língua a uma fagulha que incendeia uma floresta inteira. Isso mostra que uma palavra mal colocada pode causar estragos enormes em nossa vida e até na vida de outros. Quantos sonhos não foram abandonados apenas porque alguém declarou palavras de desânimo e incredulidade? Quantos casamentos não foram enfraquecidos por declarações negativas repetidas? Por outro lado, quando usamos nossas palavras como instrumentos de fé, podemos destravar milagres. O Senhor Jesus declarou no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Veja, não basta crer, é necessário dizer. A fé verdadeira sempre se manifesta também pela boca. A prosperidade, no sentido bíblico, não é apenas riqueza material, mas plenitude de vida, paz, saúde, relacionamentos restaurados e propósito cumprido. E uma das chaves para viver essa prosperidade está em alinhar nossa linguagem à palavra de Deus. Se ele diz na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Não podemos declarar, sou derrotado. Se ele promete no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não podemos afirmar, minha vida não tem futuro. É por isso que devemos ser vigilantes. Cada palavra lançada é como uma semente. O que temos semeado? Palavras de confiança ou de desespero? Palavras de vitória ou de derrota? Lembre-se, o inimigo não pode roubar sua bênção sem antes roubar a sua confissão. Por isso, ele tenta colocar em nossos lábios expressões que cancelam o mover de Deus em nossa vida. Quando entendemos esse princípio, começamos a transformar nossa linguagem. Passamos a rejeitar frases negativas e substituí-las por declarações de fé. Ao invés de dizer é impossível, aprendemos a dizer para Deus tudo é possível, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26. Ao invés de declarar não tenho forças, afirmamos tudo posso naquele que me fortalece, como ensina a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Assim, cada palavra se torna um ato de fé que destrava prosperidade. Portanto, antes de revelarmos as 5 palavras que bloqueiam sua prosperidade, é fundamental que você compreenda este princípio. A sua boca pode ser a chave que abre as portas das bênçãos, ou a muralha que as mantém fechadas. Por isso, precisamos pedir constantemente ao Espírito Santo que coloque guarda em nossos lábios, como Davi orou no livro dos Salmos, capítulo 141, versículo 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Talvez você já tenha sentido que, apesar de tanto esforço, as coisas parecem não fluir em sua vida. Trabalha, se dedica, ora, mas a prosperidade parece distante, quase como uma promessa que nunca se cumpre. É nesse ponto que muitas pessoas começam a se frustrar, acreditando que Deus esqueceu delas. Mas, na verdade, pode ser que o bloqueio esteja em algo simples, nas palavras ditas diariamente. Quantas vezes, diante de uma dificuldade, você já declarou, isso não vai dar certo? Quantas vezes, ao enfrentar uma porta fechada, murmurou, nunca vou conseguir. Essas frases, ainda que pareçam pequenas, são sementes que germinam no terreno da vida. Ao repeti-las, você começa a acreditar nelas, e sua mente, seu coração e até suas atitudes se alinham com o fracasso, em vez de com a promessa de vitória. É natural sentir cansaço diante de lutas constantes.
Muitos filhos de Deus passam anos batalhando contra dívidas, doenças, relacionamentos quebrados e sonhos adiados. Nessas situações, é fácil deixar a dor falar mais alto. No entanto, quando a língua se torna porta-voz da derrota, a prosperidade fica travada, pois o Espírito Santo trabalha em sintonia com a fé declarada e não com a dúvida. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: "Minha vida nunca vai mudar", ou até tenha repetido isso sobre si mesmo. Essa frase, aparentemente inofensiva, é como uma sentença. É como se a própria pessoa estivesse assinando uma limitação espiritual. O inimigo sabe disso, e por isso ele sopra constantemente pensamentos de desânimo, esperando que saiam da sua boca e se tornem decretos de fracasso. Também existem aqueles que cresceram ouvindo palavras negativas. Você nunca vai ser nada. Isso não é para você. Riqueza não é para a sua família. Essas sementes, plantadas ainda na infância, podem criar raízes profundas de incredulidade. E sem perceber, muitos carregam para a vida adulta essas palavras como verdades, repetindo-as com a própria boca e perpetuando ciclos de limitação. Mas o nosso Deus é especialista em quebrar essas cadeias. Ele nos mostra que podemos substituir toda palavra de derrota por palavras de fé. O que antes era dito como "não vou conseguir" pode ser transformado em "o Senhor é a minha força e nele eu vencerei". O que era murmuração pode se tornar cântico de gratidão. A mudança começa na língua, e essa mudança abre caminho para o milagre. É importante entender que prosperidade não significa ausência de lutas, significa ter a graça e a força divina para vencer cada batalha, sabendo que as promessas de Deus são maiores que as circunstâncias. Por isso, ainda que as situações sejam desafiadoras, nunca devemos permitir que palavras de desânimo se tornem o nosso discurso constante. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus conhece suas lágrimas e suas frustrações. Ele sabe quantas vezes você desejou prosperar, mas se sentiu travado por barreiras invisíveis. Hoje, o Senhor está trazendo luz sobre a raiz de muitos desses bloqueios, as palavras proferidas ao longo da jornada. Este é o momento de romper com esses ciclos e alinhar sua confissão com a palavra que gera vida, vitória e abundância. Senhor, nosso Deus e Pai amado, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença santa, reconhecendo que Tu és o Deus de toda prosperidade, de toda abundância e de toda vitória. Pedimos que o Teu Espírito Santo visite cada coração que ora agora comigo, trazendo paz, foco e rendição ao Teu querer. Pai querido, silencia agora toda voz de dúvida, todo pensamento de desânimo, toda distração que tenta impedir este momento de comunhão. Queremos abrir o coração por inteiro para ouvir a Tua voz e receber o Teu toque de transformação. Que esta oração seja um divisor de águas, marcando um novo tempo de prosperidade e vitória. Deus Todo-Poderoso, nós Te adoramos pela Tua grandeza. Tu és o Criador dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata, o Deus que sustenta todas as coisas com o poder da Tua palavra. Nenhum detalhe escapa ao Teu controle e por isso declaramos que confiamos plenamente em Ti. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Mesmo nos momentos de escassez, a Tua mão nunca nos deixou faltar o essencial. Mesmo quando pensamos que não conseguiríamos, a Tua graça nos levantou. Obrigado por cada livramento invisível, por cada bênção oculta, por cada detalhe do cuidado divino. Te exaltamos, Senhor, porque a Tua palavra, no livro dos Salmos, capítulo 23, versículo 1, declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." E nós cremos nisso com toda a força do nosso ser. Tu és o Deus que supre, que alimenta, que abre caminhos, que derrama provisão em meio ao deserto. Obrigado, Pai, pela vida, pela saúde, pela família, pelo pão de cada dia. Obrigado pelo ar que respiramos, pela oportunidade de recomeçar a cada manhã.
Obrigado porque o teu amor é constante, mesmo quando somos falhos. A gratidão é a chave que abre portas. E hoje nós te agradecemos antecipadamente pela prosperidade que já está a caminho. Pai Santo, reconhecemos que muitas vezes temos usado nossas palavras de forma errada. Declaramos derrota quando deveríamos declarar vitória. Falamos de escassez quando deveríamos proclamar abundância. Murmuramos diante das dificuldades em vez de confiar nas tuas promessas. Perdoa-nos, Senhor, por cada palavra que abriu brechas para o desânimo. Confessamos que precisamos da tua ajuda para mudar nossa linguagem. Reconhecemos que sozinhos não conseguimos vigiar cada palavra, mas com o auxílio do teu Espírito Santo, podemos aprender a falar vida, esperança e fé. Coloca, Senhor, um guarda em nossos lábios, como pediu Davi no livro dos Salmos, capítulo 141, versículo 3. Pai amado, em nome de Jesus, pedimos que neste momento o Senhor revele a cada coração quais têm sido as palavras que bloquearam a prosperidade. Mostra-nos, Espírito Santo, cada expressão de incredulidade, cada frase de derrota, cada murmuração que precisa ser abandonada hoje. Senhor, quebra todo ciclo de autossabotagem. Se alguém aqui tem repetido, não consigo, que essa palavra seja anulada agora, substituída por tudo posso naquele que me fortalece, como diz a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Se alguém aqui tem dito, nunca vai dar certo, que essa mentira caia por terra e que o coração se encha da verdade do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível ao que crê. Se alguém tem declarado, não tenho valor, que essa confissão seja destruída e que a identidade em Cristo seja restaurada, lembrando o que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Se alguém tem murmurado, não tenho futuro, que o teu espírito traga esperança, lembrando a promessa do livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se alguém tem afirmado, Deus me esqueceu, que essa mentira seja calada agora, pois a tua palavra, no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15, declara: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Senhor, intercedemos também por aqueles que amamos e que vivem sob palavras de maldição. Sejam filhos, cônjuges, amigos ou familiares, liberta-os agora de todo ciclo de derrota. Que a tua luz brilhe sobre eles e que suas palavras sejam transformadas em confissões de fé. Pedimos também por aqueles que sofrem no silêncio, prisioneiros de palavras negativas lançadas por outros. Que toda sentença contrária seja quebrada pelo poder do sangue de Jesus. Que cada vida seja revestida de autoridade para declarar vitória, cura e prosperidade. Declaramos em nome de Jesus que uma nova linguagem está nascendo hoje. Vemos pela fé famílias sendo restauradas, porque palavras de amor substituirão palavras de rancor. Vemos portas se abrindo, porque palavras de fé substituirão murmurações. Vemos a prosperidade fluindo, porque a confissão agora está alinhada à promessa. Profetizamos dias de abundância, de sonhos realizados, de projetos concluídos, de milagres inesperados. Declaramos que todo bloqueio espiritual caiu por terra e que a prosperidade de Deus, plena, justa e santa, se manifesta em todas as áreas da vida dos que creem. Senhor, entregamos em tuas mãos nossas preocupações. Decidimos não mais falar com base no medo, mas na fé. Decidimos confiar na tua palavra e descansar no teu cuidado. O futuro já está em tuas mãos e por isso não precisamos nos preocupar, mas apenas crer. Obrigado, Pai, porque sabemos que esta oração já está sendo respondida. Mesmo antes de vermos os resultados,
Já te agradecemos pela prosperidade liberada, pelas palavras transformadas e pela vida renovada. Obrigado porque a tua fidelidade é eterna e não falha jamais. Glorificamos o teu nome, Senhor, porque o que começou hoje não será passageiro, mas eterno. A partir deste momento, viveremos uma nova história, marcada pela confissão de fé, pela vitória declarada e pela prosperidade que vem do alto. Meu amado irmão, minha amada irmã, depois desta oração poderosa, é importante que você não apenas ouça, mas também pratique esta palavra. Lembre-se, a mudança começa na mente e nos lábios. Se antes você dizia, não consigo, agora diga, com Cristo eu posso. Se antes murmurava diante das dificuldades, agora declare louvores. Essa simples mudança tem poder espiritual para abrir portas que estavam fechadas. Um conselho prático é começar a substituir imediatamente cada palavra negativa por uma promessa da Bíblia. Se surgir o pensamento "não tenho saída", declare: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", como está no livro dos Salmos, capítulo 23, versículo 1. Se sentir medo do futuro, proclame: "Deus tem pensamentos de paz e não de mal ao meu respeito", como está no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Essa prática diária renova a mente e fortalece a fé. Outro passo de fé é vigiar sua linguagem nos pequenos detalhes do dia. Muitas vezes não percebemos que frases automáticas como "está difícil demais" ou "não vai dar certo" alimentam o espírito de derrota. Por isso, peça ao Espírito Santo que te alerte sempre que uma palavra negativa estiver prestes a sair da sua boca. Ele é o Consolador e Ele mesmo te ajudará a falar aquilo que gera vida. Lembre-se também que prosperidade não é apenas sobre bens materiais, mas sobre viver em paz, ter relacionamentos saudáveis, saúde restaurada, propósito cumprido e coração cheio de alegria. Cada vez que você declara fé, abre espaço para que essa prosperidade integral se manifeste em sua vida. Deus quer que você viva em plenitude, e isso começa na forma como você fala. Outro conselho prático é escrever em um caderno ou em papéis visíveis em sua casa versículos que afirmem vitória e prosperidade. Leia-os em voz alta todos os dias. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus de sua própria boca, mais sua fé será alimentada. Isso criará um novo hábito espiritual que mudará a sua forma de pensar e de viver. Por fim, eu te encorajo a perseverar. A mudança não acontece de um dia para o outro, mas a cada nova declaração de fé, você estará regando sementes de prosperidade. Continue firme, não desista, e se esta mensagem abençoou sua vida, compartilhe nos comentários seu testemunho. Também se inscreva no canal Caminho Celestial, ative o sininho e envie este vídeo para alguém que precisa destravar sua prosperidade através do poder das palavras. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje aprendemos juntos que as palavras têm poder e que existem expressões que podem bloquear a prosperidade que Deus deseja para nós. Mas também descobrimos que, ao alinhar nossa boca com a palavra de Deus, abrimos as portas da vitória e da abundância. Que essa verdade permaneça viva em seu coração e guie suas atitudes a partir de agora. Eu declaro sobre a sua vida a bênção do Senhor, conforme está escrito no livro de Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que essa paz transborde em todas as áreas da sua vida e seja a base para um futuro de prosperidade. Receba hoje esta oração como uma semente plantada em seu coração. Que cada palavra aqui liberada frutifique em bênçãos concretas na sua família, no seu trabalho, na sua saúde e nos seus sonhos. Caminhe em fé, declare vitória diariamente e confie que Deus
já está abrindo os céus a seu favor. Convido você a permanecer firme conosco aqui no Caminho Celestial, acompanhando as próximas orações e mensagens que fortalecerão sua fé. Inscreva-se, compartilhe este vídeo e junte-se a essa comunidade de irmãos que crescem juntos no amor e na palavra de Deus. Você não está sozinho nesta jornada, somos um só corpo em Cristo Jesus. E agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro sobre você e sua casa um novo tempo de prosperidade, restauração e vitória. Vá em paz, com o coração cheio de esperança e a boca cheia de declarações de fé. Amém.